vamos relembrar alguns conceitos da farmacocinética e ver a influência disso no nosso dia a dia como farmacêuticos, tá? E para isso eu quero relembrar a farmacocinética, a base, tá? Então a gente tem que lembrar que a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção de um fármaco, ela vai envolver a passagem através das membranas plasmáticas, né? E essa passagem, ela pode ocorrer através de difusão, né, que é passiva ou facilitada, então é principalmente difusão facilitada por carreadores, né, aquelas proteínas carreadoras que fazem, ou então canais de porinas, canais que vão facilitar essa difusão, e também é feita através de transporte ativo, onde a gente tem mediadores, né, carreadores que utilizam ATP. O que vai influenciar a passagem desse medicamento, né? Então, através dessas membranas celulares, o tamanho e a forma da molécula, grau de ionização, a solubilidade no local da absorção, a lipossolubilidade relativa, então entre as formas ionizadas e não ionizadas, né? Lembrando que sempre quando o fármaco está não ionizado ou não dissociado, eles são absorvidos de uma forma mais rápida, ok? Então, nessa imagem, a gente vai ilustrar o sequestro, a influência do pH nessa travessia, né, entre membranas, ok? Então, nesse exemplo ilustrado, vamos considerar um fármaco hipotético, que vocês podem imaginar a fenobarbital ou aspirina, tá? Que tem um pKa de 4. O que significa um pKa de 4? pKa de 4, ele é um ácido fraco, né? E o que significa esse pKa? pKa, ele representa o valor de pH em que metade do fármaco encontra-se na sua forma ionizada. Então, isso é o pKa. Então, se eu tenho pKa de 4, quando eu tiver um pH de 4, eu vou ter metade, 50%, na forma ionizada ou dissociada, que é essa forma protonada, que também a gente pode chamar, tá? Então, tá com carga. Se eu tenho um pH menor que 4, eu vou ter menos de 50% ionizado ou dissociado. Se ele tiver num pH maior que 4, eu vou ter mais que 50% ionizado, dissociado ou protonado, tá? Muito bem, então vamos olhar agora para essa imagem, né, que está sendo ilustrada aqui. Então, nesse exemplo, né, se o pH, vamos imaginar, o pH do estômago for aproximadamente 1, para cada 1000 moléculas, né, então, uma vai estar vai estar protonada e 1000 vão estar na forma não dissociada ou na forma não ionizada. E isso, então, atravessa facilmente a barreira. Quando eu chego no pH do plasma, que é 7, ou seja, maior que o pKa, eu vou ter mais que 50% de forma não ionizada. Então, vocês observem que a flecha está apontando para a forma ionizada ou dissociada. Lembrando que para atravessar a mucosa, ele tem que estar na forma não ionizada ou na forma não dissociada, ok? Então, se pH 1 e pKa é 4, é para esse esqueminha aqui da primeira linha. pH menor que 4, menos 50% dissociado, atravessa a membrana. Chega no plasma, encontra um pH de 7, ou seja, o pH está maior que 4, eu vou ter mais que 50% dissociado, esse medicamento ele não volta a atravessar a membrana e ele fica sequestrado ali no plasma, ok? Então, essa difusão através da membrana, né, é influenciada pelo pH, ok? Então, alguns pontos importantes, né? Então, a forma não ionizada, não protonada ou não dissociada é melhor absorvida. Tá? Então, bases fracas têm uma boa absorção num pH mais alto. Ácidos fracos têm uma boa absorção num pH mais baixo. Tá? Então, aqui vem a influência do pH estomacal na absorção desse medicamento. Alguns exemplos, né, algumas consequências importantes dessa partição, desse sequestro do pH que a gente estava comentando. Quando a gente faz uma acidificação da urina, o que vai acontecer? Vai acelerar a excreção de bases fracas e retarda, né, torna mais lenta a excreção de ácidos fracos.
enquanto eu usar alcalinizar a urina tem um efeito contrário. Então, o aumento do pH plasmático usando bicarbonato, tá, faz com que fármacos que são fracamente ácidos sejam extraídos do sistema nervoso central para o plasma. Então, quando eu tenho uma intoxicação, eu tenho, uma superdosagem de medicamentos que atuam no sistema nervoso central, o bicarbonato vai facilitar essa, extrair do sistema nervoso central e para a corrente sanguínea. A diminuição do pH plasmático, então tu pode usar acetazolamida, faz com que fármacos fracamente ácidos se concentrem no sistema nervoso central, aumentando a toxicidade. A partição do pH também vai implicar que ácidos fracos eles tendem a se acumular em compartimentos pH relativamente altos, e o contrário ocorre com as bases fracas, ou seja, fármacos bases fracos, eles concentram-se mais nos tecidos do que no plasma. Já fármacos ácidos fracos concentram-se mais no plasma do que nos tecidos, ok? Então isso é para a gente entender um pouquinho mais a dinâmica, de distribuição dos fármacos na corrente sanguínea e pelo nosso corpo, ok? Então, para um farmacêutico é muito importante a gente relembrar essas dinâmicas, principalmente quando a gente for para um ambiente hospitalar, onde a gente tem que entender um pouquinho mais desses processos, o que acontece com o medicamento dentro do corpo, é bem importante a gente relembrar isso, tá bem? Aí tem a absorção, Então, a absorção, ela tem a questão da biodisponibilidade, que a gente pode alterar, E o que vai influenciar na absorção dos medicamentos? A forma farmacêutica vai influenciar, então a gente sempre lembrando que fármacos em solução, eles são mais rapidamente absorvidos do que aqueles em formas como comprimidos revestidos, As propriedades do fármaco também vão influenciar, Tamanho da molécula, lipossolubilidade, Então vai influenciar. E a via de administração também vai influenciar na absorção. Só para vocês terem, uma ideia do tempo em que o medicamento fica, passando pelo trato gastrointestinal. Então, se vocês forem olhar essa imagem, a gente pode ter que o tempo pela boca, esôfago, estômago é pequeno, E duodeno. A maior parte é no intestino delgado, que é onde os medicamentos mais vão ser absorvidos, E no intestino grosso. Então, se eu alterar essa dinâmica ou esse tempo que o medicamento fica passando pelo trato gastrointestinal, eu posso ter alterações farmacológicas importantes. Então, esse esvaziamento e a motilidade do trato gastrointestinal podem sim influenciar no efeito do meu medicamento, ok? Então, aminoácidos eles vão reduzir o esvaziamento, os carboidratos também, tá? Os ácidos graxos também vão reduzir, ou seja, o medicamento vai ficar mais tempo ali no estômago, no intestino, no trato gastrointestinal como um todo. Efeitos de alguns fármacos, os anticolinérgicos, eles também retêm, causam constipação, com isso o medicamento fica mais tempo no trato gastrointestinal. Os analgésicos, narcóticos como codeína, morfina, também. A metoclopramida, ela aumenta esse esvaziamento gástrico, ele causa, um aumento do peristaltismo intestinal, tá? E com isso acelera, então, a passagem do medicamento por ali. Tá? Então, é importante a gente lembrar que a ação do medicamento também pode ser influenciada pelo tempo que ele fica no nosso trato gastrointestinal, ok? Aí aqui tem uma tabela, sobre a influência do alimento na absorção, que é aquela pergunta clássica, Será que esse medicamento pode ser ingerido com alimento ou não? Clássica. Eu vou tomar com o quê? E aí nessa tabelinha ela traz um pouquinho disso, ó. Amoxicilina, aspirina, furosemida, rifampicina, doxaciclina, eles têm redução da absorção com o alimento. Então, reduz, diminui a absorção. Já esses medicamentos têm um atraso, não é que ele não diminui, mas ela
causa um atraso, vai demorar mais para esse medicamento fazer efeito. Então, por exemplo, tu tá com uma dor de cabeça, quer usar uma aspirina para dor de cabeça, e se tu usar com alimento, vai demorar mais para fazer efeito. Tem um atraso. Esses aqui aumenta, então propanolol, fenitoína, metoprolol, o alimento, ele aumenta a absorção. Então eu vou absorver mais do que aquilo que estava previsto lá na biodisponibilidade dele. E tem outros que não são afetados, então glibenclamida, metronidazol, tá? Eles não têm influência nenhuma, o alimento não influencia nessa absorção. Aqui são alguns exemplos, tá? De medicamentos que podem ser influenciados, né, pelo alimento, ok?